Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui justamente com a nutricionista Simone Tomasi Brock para falar um pouquinho sobre alimentação, pauta importante justamente para uma época que começa a ficar um pouquinho mais quente, o pessoal começa a mudar justamente a sua alimentação. Antes o que era mais uma sopinha quente vai para algo mais frio, ou seja, a alimentação muda e com a mudança da alimentação as pessoas começam a se cuidar um pouco mais, visto que estamos chegando a dezembro. O pessoal quer a praia, quer estar um pouquinho melhor aí do que durante o ano. E o brasileiro deixa sempre a dieta para a última hora. Simone, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Planetário. Sempre é legal falar sobre alimentação, que é uma coisa muito boa. Quem não gosta de comer bem, tomar aquela bebida geladinha no verão, queria que falasse um pouquinho sobre justamente isso hoje, essa questão da alimentação, visto que começa a chegar perto do verão, o pessoal começa a inventar aquelas dietas mirabolantes aí para querer chegar no momento certo na praia. Dieta do ovo, tem todo tipo de coisa pela internet. Hoje a gente pega justamente uma opinião de quem é profissional na área. Bom dia! Bom dia, Fernando, é isso mesmo, né? Agora começa a época, então, que o pessoal se preocupa um pouco mais com a saúde, principalmente ali com essa parte estética, então, essa preocupação corporal, ela até é válida, né? Porque aí faz com que a gente, pelo menos, entenda que os hábitos precisam mudar. Então eu estou bem feliz de estar participando aqui novamente com vocês, aqui com o pessoal da Rádio Planetário. Simone, uma das coisas que as pessoas falam muito, principalmente quando vai chegando mais próximo a dezembro, mês de janeiro, começa a vir praia, tem Réveillon, o pessoal começa a fazer aquelas dietas meio loucas assim de internet. Sim. Eu até estava vendo hoje, dei uma pesquisada antes de vir aqui, tem a tal dieta do ovo, tem gente que passa o dia inteiro com ovo e suco de limão. É Sim. bom fazer essas dietas? O mais importante, a primeira dica e informação valiosa, né, que eu sugiro para todo mundo, assim, ter de forma fundamental na rotina é o consumo da água. Então tem que ter aí junto uma garrafinha, se hidratar bastante, porque é a água que vai fazer tudo acontecer, independente da estratégia que for utilizar ali para o emagrecimento. Então, quanto à questão de dieta de ovo, limão, enfim, essas combinações que né, até a gente começa a ver sempre na internet, e tu acabou vendo também, é isso, às vezes tem que entender se isso não é muito restrito, faz a pessoa enjoar muito fácil, né, desse alimento, e tem que ver até que ponto, então, isso realmente vai caber na rotina e dar o resultado que a pessoa espera. É muito importante que a gente entenda que quando a gente começa uma dieta, a dieta nada mais é do que um estilo de vida que a gente leva. Então, se a gente fizer por muito tempo, ter uma rotina muito desregrada, a gente come muitas com produtos industrializados durante o dia, muitas massas, frituras, muitos doces, e aí do nada a gente tenta mudar para uma coisa muito radical, é muito provável que quando a gente até consiga ter algum resultado esperado, mas quando a gente voltar para uma rotina normal, como antes, vai voltar para aqueles velhos hábitos ruins. Então, por isso que a velha e boa reeducação alimentar ainda é o mais apropriado a gente fazer quando a gente pensa em emagrecer. Então a gente vai mudar os hábitos, vai entender que aquele básico, né, funciona, que o ovo sim, ele é muito interessante, mas não é só ele, né, que vai dar o resultado que a gente espera. Então tem uma variedade toda aí por trás. Até uma coisa que eu acho bem interessante e é importante pra caramba, como a gente diz, né, é buscar, obviamente, uma nutricionista, né, tá aí justamente você com um trabalho muito bacana. Mas a gente sabe que o brasileiro, ele vai hoje pro tal do Dr. Google, né, pesquisa Sim. lá e já busca um monte de coisa. Simone, muito se fala, eu tenho que consumir tantas 1000 calorias por dia, se eu consumir Sim. menos eu vou emagrecer. Como funciona isso? Porque tem gente que acha que aquela quantidade de calorias vale para todo mundo, para todo adulto, e varia de organismo. Como é que funciona essa contagem de calorias?
Então isso parte de uma avaliação individual, é por isso que a gente agradece até o tanto de informações que tem para as pessoas conseguirem se comover diante disso, entender a importância de se cuidar, mas a pessoa precisa saber o que fazer com esse tanto de informações. Então, a procura por um profissional da saúde que realmente consiga te ajudar de forma individual, ela se torna muito importante, porque vai conseguir ver de acordo com a tua idade, com a tua altura, com o teu histórico de saúde, algumas questões genéticas também, a rotina no dia a dia, a praticidade do alimento que fica melhor para conciliar trabalho, para conciliar estudos, enfim, a rotina toda que a pessoa tem para poder determinar o número exato de calorias, por exemplo. Então, cada pessoa vai ter, sim, uma necessidade diferente, porque somos todos diferentes, a gente tem da nossa família, os nossos filhos vão herdar nossas características, mas o nosso marido já é diferente, então tem muitos casos, às vezes os casais, né, a mulher pode estar dentro do peso ideal, o marido está fora do peso, ou uma pessoa com baixo peso, outra pessoa com obesidade, então isso é muito comum, as pessoas são diferentes, mesmo que as rotinas acabam sendo parecidas, então por isso que a gente precisa ter esse olhar para o individualismo da pessoa. Mas quanto a cálculos assim de calorias, o que acontece? Para a gente reduzir 1 quilo, por exemplo, a gente precisa reduzir 7.000 calorias na nossa dieta. Então, vamos pensar que se torna até uma matemática, né, Fernando? Porque para a gente perder 1 quilo, a gente precisa reduzir 7.000 calorias. Se a gente for fazer isso por uma semana, então, a gente olhar para uma semana, a gente precisa reduzir, vamos tentar reduzir umas 500 calorias por dia. A gente precisa fazer uma caminhada, uma boa caminhada. A gente precisa reduzir aquelas beliscadas que a gente vem fazendo, aquela bala, aquele pé de moleque depois do almoço, aquela 2, 3 bolachas que eu belisquei. Então, às vezes a gente subestima até essas beliscadas, mas a gente começar a se organizar e parar com isso, pelo menos por uma semana, a gente já vai ter uma redução significativa das calorias que a gente vinha consumindo e já começa ali, 500 gramas a menos, 600 gramas a menos. Então, isso não é um processo assim tão lento também, né? Mas ele vai ser um processo saudável, porque aí a pessoa vai ter uma mudança de estilo de vida com um emagrecimento de forma lenta, gradual, mas de uma maneira mais eficaz também, porque vai ser muito mais fácil dela conseguir manter do que ser uma coisa muito radical, né? Ela consome muitas calorias, passa a não reduzir praticamente nada, fazendo jejuns forçados, comendo apenas um tipo de alimento, e aí quando ela voltar ao ritmo dela, ela só sabia fazer aqueles velhos hábitos ruins, né, como a gente falou anteriormente. Então, por isso, né, que a gente precisa pensar, né, nesses números também, mas não só focar neles, né, não só focar em calorias, porque a gente pode também, né, então, se precisa reduzir 7.000 calorias, então eu vou comer só brigadeiro, pastel, por exemplo, né, eu fechei o número de calorias, tá bom, até consigo emagrecer. Pela matemática até consegue, só que isso são doces, são frituras, são gorduras que está sendo consumido, que vai prejudicar outras questões do nosso corpo, então pode elevar aí riscos como a nossa glicemia alterar, ter uma predisposição a diabetes, colesterol, triglicerídeos e essas doenças cardiovasculares que a gente vê tão comum por aí, que a pessoa pode ter riscos, né, enfim, infarto, AVC, por causa, né, da questão de não conseguir cuidar da alimentação como deveria. Tu sabe, só te cortando rapidinho, hoje eu dei uma pesquisada sobre alguns riscos, e bem esse ponto que você estava falando, inclusive tem gente que acaba criando os tais termogênicos, misturam aspirina com mais não sei alguma outra, ou seja, criam praticamente uma receita milagrosa em casa, e ainda com isso aliado a uma academia, ou seja, querer perder peso muito rápido, tomando até medicações que nem são diretamente ligadas ao emagrecimento, ou seja, isso aí é um risco total à saúde. É um risco muito grande, porque uma coisa é uma pessoa adotar uma estratégia e a pessoa já tem cuidados, a pessoa já se cuida, e aí ela aponta uma estratégia diferente ali no meio daquilo, mas a pessoa não cuida, a pessoa não toma nem água, né, e vai começar a estimular demais o corpo com termogênicos, né, e ainda misturando com medicamento, que a pessoa não sabe se aquilo ali
que efeito vai ter nela no corpo, às vezes ela não sabe nem se ela vai ter algum tipo de alergia, algum tipo de restrição quanto a esse medicamento. Então é um risco muito grande. E fica o conselho para todo mundo ser mais crítico com aquilo que vai estar consumindo. A gente é crítico na hora de escolher um carro, na hora de escolher uma roupa, na hora de escolher um telefone, mas aí é o que a gente vai consumir, que é o nosso corpo que vai, né, determinar, para deixar a gente disposto, e, enfim, para a gente conseguir fazer todas as nossas coisas, a gente acaba fazendo, né, o que tá na moda. Então, por isso que é muito importante que a gente tome cuidado, sim. E nessa questão de alimentos saudáveis, uma dica que tu daria de alimentos saudáveis bons agora para essa... Porque a gente está entrando nesse período seco. Sim. Agora já falaram em laninha de novo, quer dizer, vai esquentar, sim, vai ficar seco o ar, quer dizer, alimentos saudáveis que tu indicaria para esse período de verão e clima muito seco? Pois é, tá vindo de novo, né, o laninha, então, e aí tem essa característica, muito seco, é muito quente, o nosso corpo precisa estar bem hidratado, pra gente se sentir motivado, porque muitas pessoas relatam, né, esse cansaço no verão, porque deixa a gente mais cabisbaixo, muitas vezes, é nosso corpo, e retenção de líquidos muito maior também. Então, por isso que a gente precisa redobrar a atenção na água e em líquidos também hidratantes, como água de coco, também pode ser até sucos naturais, de frutas assim com índice glicêmico mais baixo, como abacaxi, limão, morango, melancia. Então, esses alimentos são super hidratantes, eles super combinam, né, com o verão. Alimentos com a mais amarelo alaranjados até protegem a nossa pele. Então, eles têm uma substância muito poderosa que é o beta-caroteno, como a cenoura, a abóbora, o mamão, a manga. Essas frutas amarelo-alaranjadas, frutas vermelhas, então são super aliadas agora ao verão, que ajudam também a nos hidratar. Tem o poder de nos deixar hidratados e sem contar as vitaminas, os minerais, né, que entregam para o nosso corpo. Também, né, lembrando que hidratação vem então disso. Água de coco, água com gás, de repente colocar um limão, né, junto nessa água, um gengibre, tomar chá gelado, sachês de chá na água com gás, ajuda bastante a gente ter, às vezes a gente quer um sabor, né, naquele líquido ali, então não é para ir para refrigerante, né, porque o refrigerante ele até desidrata, então o refrigerante ele vai ter aquela sensação, de repente melhora ali na hora, mas depois já vem aquela frustração, né? Como diz, aquela depressão pós-prato, né? Exatamente. Que acontece às vezes quando a gente consome algum alimento que sabe que não deveria estar consumindo, mas consome e aí depois, né, pode ter essa sensação. Mas são esses tipos de líquidos, então, né, pra gente consumir. E também, né, bebida alcoólica, obviamente, vai até desidratar e fora outros prejuízos também para nossa saúde. Uma pergunta que nos mandaram, até quando a gente falou na rádio que a gente viria fazer uma entrevista contigo, teve uma pergunta que me chamou a atenção. Dormir bem ajuda a emagrecer? Ajuda, é muito importante que a gente durma bem. E aí vem a alimentação até o que a gente vê muito... É muito comum no consultório o pessoal vir aqui e falar, meu problema é a noite, Nutri. A noite é onde eu sinto que eu como mais, é onde eu... E aí, geralmente essas pessoas não têm o hábito de tomar o café da manhã, até porque comeu, né, mais à noite, aí o corpo, ele padece bastante. Outra dica, que nem a dica, é uma preciosidade, jantar cedo. Jantar cedo emagrece, vocês dormir cedo, né, emagrece. Os hormônios, eles trabalham assim de uma forma reguladora no nosso corpo, a ponto de fazer com que tudo funcione. Então, lembrar que é tudo um conjunto, não vai ser algo específico, né, que vai nos ajudar, vai nos salvar totalmente, mas um conjunto de elementos ali vai fazer com que a gente emagreça com muita saúde e de forma duradoura, que é o que a gente quer, né, se manter magros também. Nada de comer uma feijoada às 22 e dormir às 22h30. Não, isso é muito perigoso, né, o corpo não sabe se ele dorme,
para explicar de uma maneira assim fácil de entendimento, ele não sabe se ele dorme, se ele vai digerir o alimento, aí as pessoas até reclamam, durmo mal, acabo tendo insônia, pesadelo, eu tenho a sensação de estar dormindo e estar acordada ao mesmo tempo, é um sono muito leve, e muito, né, pode ser isso. Então, se vocês começarem a dormir, a comer, jantar e 4 horas antes, pelo menos, do horário que vocês vão dormir, tenho certeza que vocês vão ver muita diferença. Então, tentar jantar aí até umas 7 horas da noite, dormir até umas 11 no máximo, já ajuda muito, já muda muito, né? A questão da rotina ali do corpo e, consequentemente, ajuda no emagrecimento, né? Então, o sono de qualidade é um dos 3 pilares, né? A alimentação de qualidade, a atividade física e o sono de qualidade. Claro, e hoje em dia, né, o manejo de estresse também. Exato. Porque a gente entende, né, que a rotina tá corrida para todo mundo, que a gente acumula muitos afazeres, a gente tem o trabalho da rua, tem o trabalho em casa, às vezes até dobrado, então essa questão toda acaba atrapalhando as nossas prioridades, e como prioridade a alimentação, a nossa saúde, o que a gente vai comer acaba ficando de lado. E o que é mais fácil também, né, ter acesso a comer, às vezes são alimentos industrializados. Então, por isso que a gente precisa sim prestar atenção, começar a se priorizar, para que depois não seja uma obrigação eu ter que ir ficar cuidando da minha saúde, sempre ter o remédio, ou sempre estar indo em médico para poder manter. Então, é muito melhor ainda eu parar, priorizar a minha saúde, entender que a prevenção é o melhor remédio, né? Que as coisas podem até fluir melhor. Exatamente. E para a gente finalizar, as considerações finais e como que quem está nos assistindo agora, alguém que não te conhece, como é que faz para conseguir ter o teu atendimento? Então, eu atendo aqui na cidade de Espumoso, na Clínica Provida, de maneira particular e também pelo convênio, que é um convênio muito interessante para quem busca ali facilidades para ter acessos a médicos, e a clínica também, né, tem um espaço aqui excelente para receber a todos, e também de forma particular, de forma pelo convênio, também atendo de maneira online, né, hoje é muito facilitado, né, essa questão, a gente pode fazer por chamada de vídeo. Então, é muito tranquilo também, né, ter esse acesso para a gente poder consultar, entender melhor a individualidade, as suas necessidades. Às vezes as pessoas fizeram alguns exames, mas não sabem como identificar, né, direito ali o que estão precisando. Ou às vezes a gente pode até pensar em ir além dos valores de referência, porque a gente sabe que tem muitas vitaminas também que nos ajudam, né, a ter a nossa plenitude, né, ter uma vida plena, mais feliz, a partir de até vitaminas. Muitas vezes as pessoas se sentem cansadas, por exemplo, ou muito inchadas, e às vezes, além da alimentação, a gente consegue aliar até a suplementação. E aí vem a questão da pessoa não se automedicar sozinha, tu ter uma orientação certeira, não tomar um monte de coisa, mas às vezes tomar 2, 3 coisas que vão já fazer a diferença, né, para a vida. Então, a gente consegue organizar a rotina, ter ideias do que fazer, de como montar melhor as refeições, de como distribuir melhor ali todos os nutrientes que a gente precisa, combinar melhor os alimentos para poder se manter fazendo uma dieta de uma forma feliz, né? Eu digo sempre, eu quero que tu seja feliz fazendo a dieta, porque dieta é o estilo de vida, né? Então, se tu come mal, tu faz uma dieta onde tu tem alimentos ruins. Então, agora a gente vai comer de uma forma saudável e vai ser normal para ti, né? Tu vai se cuidar o máximo possível. E quando, né, tiver momentos sociais, que é muito importante que a gente tenha os momentos sociais também, a gente possa curtir dessa forma, mas sempre com responsabilidade também, né? Lembrando, né, que a gente tem o principal para a gente cuidar, que é a nossa saúde. Para tudo fluir melhor, a gente precisa sim ter essa prioridade. Exatamente. Tá aqui então, conversamos com a nutricionista Simone Tomasi Brock, diretamente aqui da Clínica Provida. E você, né, tá nos assistindo aí, quer um acompanhamento legal, fala aqui com a Simone, troca uma ideia com ela e chegue no verão de uma forma saudável, sem se medicar sozinho, sem fazer essas dietas malucas da internet.
Obrigado, Simone, novamente pela tua Muito presença obrigada. aqui conosco na Rádio Planetário, sempre trazendo, né, informações e dicas de saúde. Eu volto para a redação jornalística, Fernando Cooper, para a Rádio Planetário.